uma diferença muito relevante para o exercício profissional, inclusive na área das terapias, entre o Brasil e os Estados Unidos, é a questão da exigência profissional quanto à formação para o exercício pleno. Enquanto no Brasil basta a graduação e a aprovação em uma prova com o respectivo registro no conselho profissional, aqui nos Estados Unidos é necessário o mestrado. Claro que os mestrados aqui são profissionais, na sua grande maioria, e não acadêmicos, numa oferta de vagas e número de programas infinitamente maior do que no Brasil, mas isso é uma diferença relevante. Não basta a pessoa aqui se graduar em uma área para o exercício profissional pleno, independente. Conversávamos com uma ex-aluna nossa por esses dias lá em State Island sobre isso. Ela já vive aqui nos Estados Unidos há 15 anos. Ela trouxe o seu bacharelado dos Estados Unidos na área da educação, do Brasil para os Estados Unidos na área de educação, fez a equivalência por meio da UES, uma agência que faz essa equivalência, teve que cursar algumas disciplinas por aqui para essa equivalência ser eficaz, ser completa, trabalha na área, exerce essa atividade na área de educação como educadora especial, mas agora ela está cursando um mestrado para poder ter a sua licença plena e não trabalhar dependendo de supervisão, para ela poder abrir uma clínica, uma agência e oferecer esse serviço de forma independente, ser responsável por esse serviço, não ter, como eu disse, que ser supervisionada. Após concluir o mestrado, terá que fazer uma prova. Em cada estado tem a sua regra, os Estados Unidos tem 50 estados, incluindo o Alasca e o Havaí, mas em linhas gerais é assim que funciona. Então, quando algumas pessoas ficam com esse discurso da análise do comportamento, que você tem que ter mestrado ou doutorado para ser supervisor, para trabalhar de forma independente, sem precisar de supervisão, é por causa disso também. É claro que tem outros fatores que levam essas pessoas a isso, né? Fatores financeiros, fatores antiéticos, fatores de desonestidade mesmo, de mentira mesmo, né? Porque no Brasil não existe essa regra existe nos Estados Unidos, no Brasil não, repito. É claro que quanto mais formações, melhor a pessoa estará preparada, desde que essas formações sejam adequadas para o serviço que ela oferece. Haja vista que, lembrando, no Brasil os mestrados e doutorados são mais voltados para a área acadêmica, sala de aula e pesquisa, e não para o campo profissional, em todas as áreas, na sua grande maioria. Basta acessar o portal Sucupira da CAPES para você verificar os programas que são acadêmicos e os programas que são os profissionais, e depois dá um Google aí que você vai ver as finalidades de um programa profissional e de um programa acadêmico. Mas, em linhas gerais, é interessante essa diferença. É interessante porque que as pessoas se aproveitam desse discurso de mentira, fraudulento, haja vista que a análise do comportamento ela veio dos Estados Unidos para nós. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. No Brasil, como eu já disse várias vezes, não há programas suficientes em análise do comportamento, não há sequer graduação em análise do comportamento. A profissão não tem regulamentação, como em muitos estados, aqui nos Estados Unidos. Enfim, são muitas diferenças, né? Por isso que não deve prosperar esse argumento de que tem que ter mestrado, doutorado, blá, blá, blá. Primeiro, porque aqui no Brasil não tem lei que obrigue a isso. E segundo, que o processo de formação cultural e de exigência para o exercício profissional é totalmente diferente. Os requisitos, a cultura são totalmente diferentes. O acesso, as formações, enfim, tudo. E outra questão relevante é que você pode ingressar no doutorado sem ter sequer cursado mestrado. No exterior, em muitos países, isso é comum, é possível. Então, fiquem atentos a essas diferenças, a esses discursos não verdadeiros, tá bom? Um abraço.